para ele poder tirar o dele. Sem dúvida. Isso é uma coisa muito fácil de resolver. Bom, pessoal, então, vocês viram aqui o tanto de ismos, né? Gnosticismo, maniqueísmo, ebionismo, adopcionismo, modalismo, apolinarismo, arianismo, macedonianismo, nestorianismo, monofisismo, monotelismo, iconoclatismo, protestantismo. São os... mas essa é uma heresia não cristã, né? Tá, então, por isso às vezes eu gosto de falar da catolicidade, não do catolicismo, né? Para não colocar nessa turminha aí, né? Mas tudo bem. Então, do outro lado, datas, vocês podem ver, existem menos concílios do que heresia. Da parte de lá são as heresias, da parte de lá é o correto. Haireses, que significa heresia, na verdade significa escolha. A palavra haireses significa escolha. Quem é o herege? O herege é aquele que escolhe no que ele deve acreditar. Se entende? Então, por exemplo, tem a Trindade, tem a encarnação, tem as verdades marianas. O herege fala assim: eu quero acreditar em Jesus, nosso único Salvador, mas eu não acredito na maternidade divina de Nossa Senhora. Está vendo? Ele já escolheu. Ele escolheu umas coisas e deixou outras. Haireses, escolha. Daí vem heresia. Aquele que escolhe é como uma pessoa que pensasse que a fé fosse uma espécie de supermercado, né? Você vai no supermercado, você começa a escolher. Eu gosto disso, gosto daquilo, vai fazendo o seu carro, né? Só que na fé não pode ser assim. Não pode ser por escolha. Então, a haireses é escolha e o herege é aquele que escolhe naquilo que deve acreditar. O herege acredita numas coisas e não acredita noutras coisas. Heresia é diferente da apostasia. Enquanto o herege escolhe no que acreditar, o apóstata, ele não acredita mais em nada. É o cristão que deixa de ser cristão para ser muçulmano. Se um cristão deixa de ser cristão para ser muçulmano, ele não é só herege, ele é apóstata. Porque ao ser muçulmano, ele renunciou toda a fé cristã, tudo. E essa renúncia total da fé cristã se chama apostasia, é um apóstata da fé, né? Já o herege não, o herege ele pode continuar a ser cristão, só que como cristão ele escolhe aquelas coisas que ele deve acreditar. Entende a diferença entre o apóstata e o herege? Certo. Agora, uma outra distinção importante, o cisma. Existem 3 pecados fortes contra a fé. Um é a heresia, que é a escolha. Outro é a apostasia, que é a perca da fé, total perca da fé. E o outro é o cisma, que também é um pecado contra a fé, né? O cisma é aquele que não se submete à autoridade legitimamente constituída por Deus para a sua igreja, né? Então, por exemplo, um grupo de católicos que se reúnem, não estão de acordo, não sei, com os bispos, e então faz uma coisa à parte. E às vezes tem até um padre junto com eles. Então isso vai se constituindo num cisma. Seja para a direita, seja para a esquerda, não importa, né? Mas separou-se da autoridade legitimamente constituída por Deus, esse tal vive num cisma. Esse cisma pode ser formalizado ou não, né? Pessoa que está separada num grupo que não se submete à autoridade legítima da igreja já é um cismático. Só que, de fato, o cisma não está formalizado. Quando é que as coisas têm penas canônicas na igreja? Penas canônicas são excomunhão, redução do estado, perca do estado clerical, não sei, fazer alguma penitência que a igreja pode passar, né? Enfim, as penas que a autoridade eclesiástica aplica.
quando a coisa é declarada normalmente. Se a pessoa que está num cisma informal, ainda não pesa uma pena sobre ele diretamente, né? Quando o cisma já é formalizado, então a pena pesa sobre ele também pela questão da consciência. Às vezes a pessoa está num cisma sem consciência do pecado do cisma. Então não pode ter pena. As penas só recaem sobre as pessoas quando elas têm consciência não só do pecado, mas também da pena, né? Por exemplo, um herege, ele, em princípio, já está excomungado, não porque o bispo declarou, mas porque a heresia automaticamente dá excomunhão. Só que às vezes o herege não sabe disso, não tem conhecimento disso, então ele não fica excomungado porque não sabe que existe a pena da excomunhão para o pecado da heresia. Distingue, uma coisa é o pecado e outra coisa é a pena. O pecado é algo moral, a pena é algo jurídico. O pessoal que faz direito consegue distinguir isso facilmente, né? Uma coisa é a realidade moral, chamada pecado da heresia. Outra coisa é a pena que esse pecado merece. Isso está no campo do jurídico na igreja. Como está no campo do jurídico, a autoridade legitimamente constituída para fazer leis na igreja, ela pode colocar a pena de duas maneiras. Ou de maneira automática, feito esse pecado em umas determinadas condições, automaticamente você fica excomungado, ou a autoridade pode determinar que essa pena virá através de um processo jurídico. E então a pena só poderá ser aplicada no final do processo, quando a pessoa declara realmente a pena, é uma pena declarada. Nesse segundo caso, a terminologia jurídica fala de penas ferende sententiae, penas que são colocadas após um processo. Quando a pena é automática, isso se fala de penas late sententiae, automaticamente a pessoa recebe a pena, né? Por exemplo, um sacerdote que revelasse o segredo da confissão. Naquele exato momento que ele revelar o segredo da confissão, naquele exato momento ele fica excomungado automaticamente. O bispo não precisa declarar que ele está excomungado, ele já está. O que significa que se ele for honesto, a partir desse momento ele não pode celebrar missa, não pode confessar ninguém, não pode comungar, não pode fazer nada do ministério dele. Ele deve ser honesto, falar com o seu bispo, seu bispo, fiquei excomungado, então eu peço 3 meses de férias. Então ele pede 3 meses de férias, vai lá para Catalão, né? E aproveita e escreve uma cartinha para Roma. Através do bispo dele, ou ele mesmo escreve a cartinha dizendo: queridíssimo Santo Padre, fiquei excomungado porque eu revelei o segredo da confissão. Peço a misericórdia para ser absolvido dessa pena. Então de Roma vai chegar uma cartinha para ele e vai falar: estupidíssimo padre, você que... ele tem que tratar como queridíssimo Papa, mas Roma pode tratá-lo como estupidíssimo padre, imprudentíssimo padre. Você que cometeu essa falha tão grande na sua vida, você tem autorização para continuar exercendo o seu ministério e, no entanto, você está obrigado durante 2 ou 3 anos fazer tantos atos de piedade. Depois de 2 ou 3 anos, você está obrigado a se confessar com um sacerdote e esse sacerdote, você vai autorizá-lo a escrever para Roma falando se você cumpriu a penitência que nós estamos te impondo. Então o padre vai cumprir durante 2 ou 3 anos a pena que a Santa Sé indicou. Depois de 2 ou 3 anos ele vai se confessar com um sacerdote, vai autorizar o sacerdote a dizer para Roma que ele não pode dizer por ele mesmo. Alguém tem que dizer por ele. Claro que ele pode, já cumpriu. Não cumpriu nada, né? Então alguém tem que dizer. Então a Santa Sé... Aí a Santa Sé pode dizer: finalmente você está totalmente absolvido. Pode dizer: não, mais 5 anos, né? Você vai prestar contas e depois a gente te absolve totalmente. Essas coisas costumam ser por um processo bastante lento, normalmente, né? Sim? Esse desenho de quando o padre é excomungado. E quando um leigo é excomungado, por exemplo? Quando um leigo sim, o mesmo processo, só que em vez de ir para a Santa Sé, no caso do aborto, vai para o bispo. Só que os bispos facilitaram esse caso. Os bispos normalmente dão para cada sacerdote um determinado número de casos que ele pode absolver, pode tirar a excomunhão e absolver a pena.
Tirar a pena e tirar o pecado. Tirar a pena e absolver o pecado. Por exemplo, em Anápolis, a praxe é a seguinte: cada sacerdote, o bispo Dom João, concede 10 casos. Nós temos autorização para absolver até 10. Terminou os 10, nós temos que pedir autorização para ele de novo. Ele vai mais dar 10 casos. Então, todo padre tira a pena da excomunhão e tira o pecado também. Só que nesse ano da misericórdia, não tem número. O padre pode absolver todos os casos de aborto sem precisar da autorização do bispo. Por quê? Porque o Papa disse que é assim. E o Papa está acima do bispo, né? Tá bom? Sim? Suponha que uma mulher que cometeu aborto chega no senhor para se confessar desse pecado. O senhor é obrigado a informá-la que ela foi excomungada? Se ela... Sim. Então, para mostrar para ela a gravidade do pecado, eu vou explicar que esse pecado leva consigo a excomunhão. Só que o que acontece? Normalmente, as mulheres não sabem que existe uma excomunhão para o pecado do aborto. Como elas não sabem, elas não ficaram excomungadas. Então o senhor só dá absolvição. Não, mas eu falo, tem que falar. O padre é orientado a falar: olha, por esse pecado grave que você cometeu, você ficaria excomungada. A sua tábua de salvação foi a sua ignorância. Como você não sabia, você não ficou excomungada. Hã? Não. Qualquer pecado não dá excomunhão. Só dá excomunhão aqueles pecados que a autoridade disse que dá excomunhão. Como aborto, jogar a Eucaristia no chão, revelar o segredo de confissão, bater no Papa. Não, isso dá excomunhão, é sério. E isso aí ele que absolve, né? Me lembra aí, Alan. Quais? Solicitação. Isso eu tenho vergonha de falar. Solicitação é assim: vamos supor que o padre está confessando, aí entra uma menina muito bonita. Aí o padre aproveita para cantar a menina no confessionário. Isso se chama solicitação. Isso dá excomunhão também. Padre que faz isso fica automaticamente excomungado. Tá bom? Também absolver o cúmplice, né? Também dá excomunhão. Agora, eu tenho que continuar sobre a heresia, tá? Eu só foi um parêntese. Sim. Se por acaso o fiel se confessou, ele autoriza o sacerdote a revelar para você. Então o sacerdote pode, contanto, não é prudente para o sacerdote fazer tal coisa, mas poder pode. Rafael. O senhor falou da questão do aborto. Aham. No caso, para gerar excomunhão, é só o aborto, no caso, retirar o feto direto ou métodos anticoncepcionais? Não, tem que ser o aborto conseguido e que se saiba que ele foi conseguido. Não, os métodos anticoncepcionais não dão excomunhão. São pecados graves, mas não dão excomunhão. Que a gente nunca sabe se houve aborto, né? Aqui? Voltando às heresias. Opa, que bom. Então, para um pouquinho. Vai lá. Opa. Depois vocês fazem as outras perguntas de excomunhão. Falava em relação aos muçulmanos. Sim. Por exemplo, quando uma pessoa ela é católica, mas não aquele católico que conhece a sua fé, e de repente ela se revolta, fala: não acredito em mais nada, eu vou sair da igreja. Ele pode ser considerado um herege, incrédulo? Não, um incrédulo mas herege não, porque ele não está negando nenhum. Para ser herege tem que negar algum ponto da fé católica, né? Se ele simplesmente sai porque encheram a paciência dele, brigaram com ele, não sei o que mais, ele está magoado, né? E acabou arrefecendo na fé, né? Depois vamos rezar para ele voltar. Heresia. Então, é isso aí. A heresia é a escolha dentro do tesouro da fé cristã, hairesis, né? A apostasia é diferente, o cisma é diferente, pode ter penas para esses pecados, né? Kai, em grego, e é a conjunção i, né? Ortodoxia, né? Que significa, olha só, doxa significa glória. Ortos significa correta. Ortodoxia é uma glória correta. Só que na Igreja Católica, a glória de Deus se dá a glória a Deus se dá maximamente através do culto divino. Mas o culto divino nada mais retiro nada mais é. O culto divino é
rezar a fé. A norma para a liturgia é fazer com que a fé seja posta em oração. Por isso, onde nós damos glória a Deus? Na celebração dos sacramentos. Por isso, a celebração dos sacramentos nas suas orações, nas suas antífonas, nas suas leituras, nos seus ritos, devem expressar a fé católica. E ao expressar a fé católica através da celebração, nós estamos vivendo a ortodoxia, a glória correta, ou seja, só dá uma glória correta a Deus quem tem uma fé correta. A igreja primeiro vê como você celebra. Por isso, a Santa Missa, a liturgia sempre é um ponto de briga dentro da Igreja Católica. Porque é importante celebrar corretamente a missa. Porque se não se celebra corretamente, se está deturpando não só os ritos, é que pode se estar deturpando a mesma fé católica. Por exemplo, um sacerdote que pegasse, em vez de utilizar o pão de trigo, utilizasse bolachas Mabel. É porque eu gosto muito de bolacha Mabel. Não, eu prefiro as bolachas Mabel. Eu prefiro bolacha Mabel. Então, vamos supor que um sacerdote pegasse a bolacha Mabel. Não, como eu gosto das bolachas Mabel, a partir de agora eu vou celebrar a missa com essas bolachinhas. Ele não está simplesmente deturpando um rito. É que ele está indo contra a fé católica, cuja instituição, quer dizer, contra a Eucaristia, cuja instituição, por direito divino, não por leis meramente positivas, por direito divino, a Eucaristia deve, não é que pode, deve ser celebrada com pão de trigo e vinho de uva. E se não for pão de trigo e vinho de uva, a missa é inválida. Não existe Eucaristia, não existe transubstanciação, é que não existe. Então, se o padre celebra erroneamente a Santa Missa, numa coisa tão grave contra essas, ele está negando o dogma da transubstanciação declarado solenemente no Concílio IV de Latrão, no ano 1215. Pode ser que ele não atinja a fé de maneira tão grave, mas ele pode atingir a fé de maneira periférica. Pode ser que ele não atinja a fé de maneira herética através da liturgia, mas às vezes os abusos litúrgicos expressam a diminuição da fé. Não é que ele está sendo herege quando ele faz coisas estranhas na missa, talvez não, ou talvez sim. Mas, porque talvez o abuso é pequeno, né? E quando é pequeno ele não está estragando a fé católica num ponto essencialmente essencial, mas ele está, sim, colocando em perigo a fé católica, e por isso ele deve ser exortado a voltar à disciplina da igreja. Percebem? Doxa glória, ortocorreto. É importante dar uma correta glória para que a fé seja correta. Tem até um adágio clássico que diz, lex oranda, lex credenda. Lex orande, lex credende. Que a lei da oração deve ser a lei da fé. Nós rezamos aquilo que nós acreditamos. E a nossa fé, ela se transforma em oração. Primeiro, a igreja rezou. Os apóstolos celebravam a Eucaristia. O primeiro concílio ecumênico, se excetuamos o concílio de Jerusalém, acontece só no ano 325. O que a igreja fez até lá? Celebrou corretissimamente. E isso mantinha a fé católica. Então, primeiro é o culto. Depois é a elaboração racional dos artigos do credo. Por exemplo, nós sabemos que o nosso atual credo, ele surge da celebração do batismo. Quando os santos padres diziam, e eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, muitas vezes eles falavam assim, antes de batizar o adulto, filho, você acredita no Pai, Criador de todas as coisas? E o garotinho respondia, acredito. Então, e eu te batizo em nome do Pai. Filho,
Você acredita em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor? E o garotinho, sim, e eu te batizo em nome do Filho. E você acredita no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai? Sim, e eu te batizo. Então, esse era um rito sacramental que pouco a pouco os santos padres transformaram no nosso atual credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo. Isso surge da celebração do batismo. Primeiro se celebrou, primeiro se deu glória a Deus, e depois se estruturou todo um credo. E São Cirilo de Jerusalém vai dizer mais uma coisa. Ele vai dizer que o credo nada mais é do que a condensação de toda a Sagrada Escritura. O nosso credo é o resumo da Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse. Tudo, né? Está tudo resumido no credo. O credo é como se fosse uma espécie de átomo condensado no qual está toda a fé católica. Basta glosar. Por isso os santos padres, quer dizer, os grandes doutores da igreja, como Santo Tomás de Aquino, sempre tem algum comentário ao credo, né? Quem conhece o comentário ao credo de Santo Tomás aqui? Opa, tem um ali que conhece. Comentário ao credo de Santo Tomás. É um texto maravilhoso, né? Então, os comentários ao credo se encontram vários. Por exemplo, eu acho que vocês conhecem o livro do Ronald Knox, que se chama O Credo, que são conferências sobre o credo apostólico. Quem já leu esse livro aqui? O Credo, do Ronald Knox. Ronald Knox. Não? Não? Tá. O Credo se chama. Tá bom. Bom, então, ortodoxia, a fé correta, mas originalmente é a glória correta. Por isso não tem nada a ver, em princípio, com a igreja ortodoxa, tá? Nós estamos nas origens do cristianismo. Igreja ortodoxa tem nada a ver aqui. Igreja ortodoxa vai surgir a partir do ano 1054. Nós estamos aqui no século III. Ortodoxos não tem nada a ver com a igreja ortodoxa aqui. Aqui nós estamos falando da origem da palavra, como a palavra expressa a fé católica. Sim. Por exemplo, um erro litúrgico pode cancelar a celebração, por exemplo, na hora da consagração do pão. Sim. O padre, por desatenção, ergue o cálice, por exemplo. Não, então, realmente, por exemplo, se um erro litúrgico pode cancelar a validade da celebração, evidentemente sim. Se as palavras da consagração não expressam o essencial das palavras da consagração, a missa não é válida. Por exemplo, vamos supor que o padre, em vez de dizer, tomai e comei, tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Vamos supor que ele reze isso sobre o cálice. Então a missa é inválida, porque essas palavras são para o pão. Ou se ele troca, né? Este é o cálice do meu sangue, mas ele tem o pão na mão, então não funciona, né? Na Sibéria aconteceu, então essa missa foi inválida. O que acontece? Se o padre, vamos supor, olha, o padre tem que ser humilde nessa hora. Pode ser, coitado do padre, né? Estava cansado, enfim, né? Estava exausto e acabou cometendo um erro desse imperceptivelmente. O que ele tem que fazer? Quando ele percebe, ele tem que voltar atrás. Como aquele sacerdote amigo meu, que rezou, sacerdote bom, muito bom mesmo, um sacerdote muito reto, mas um dia estava tão cansado que ele rezou a missa, fez a consagração, tudo direitinho. Mas ele chegou, depois do eis o mistério da fé, e continuou, aí ele teve uma dúvida cruel. Gente, será que eu já consagrei? Já tinha passado a consagração, mas a mente dele estava lá na China, né? Ele falou tudo, fez tudo corretamente, mas ele teve uma dúvida cruel. O que ele fez? Ele parou e perguntou para os fiéis, eu fiz a consagração? Foi humilde, né? Aí os fiéis, não, padre, o senhor fez. Ele continuou a missa normal, né? Foi humilde, né? Mas foi válida porque ele fez tudo direitinho, né? Mesmo que a cabeça dele estava lá na China, mas foi válida, sim. Vinho de uva, Uma situação que o padre não pode tomar vinho, tipo médico, coisa assim. Está previsto também. Nesse caso, existe o mosto, que é o vinho
no começo da sua fermentação. Importante, tem que fermentar um pouquinho, porque senão não é vinho, é suco. Exatamente, tem que ser vinho de católico, né? Entendeu? Então, porque o mosto, eu falei, né? Católico só celebra a missa com vinho alcoolizado, né? Que é como Jesus celebrou, né? Agora, se o padre não pode tomar o vinho normal, então tem que ser no começo da fermentação, isso se chama mosto. Então, o mosto é lícito nesses casos. Por que tem que começar a fermentação? Porque tem que ser vinho, mesmo que seja no seu começo. É igual o padre que é celíaco. Conhecem, né? A celíase é uma doença que a pessoa não pode... Intolerância a glúten, intolerância a glúten, né? Perdão? Exato. Então isso é sério, né? Então o que tem que fazer com esse padre? Tem que fazer uma hóstia com pouquíssimo glúten. Mas algo de glúten deve ter, mesmo que ele passe mal. Por isso, normalmente o que a igreja faz tem umas hóstias especiais com pouquíssimo glúten, e então se vai estudando a quantidade de glúten que pode ter na hóstia dele, para ele poder celebrar a missa com uma hóstia com pouquíssima quantidade de glúten. Mas algo deve ter. Mas não vamos às casuísticas, que eu tenho que continuar com a ortodoxia, tá bom? Para um pouquinho. Então, a ortodoxia é isso, né? A glória reta que expressa a fé correta. Então, nós vamos ver isso na antiguidade. Então, na verdade, eu estou tranquilo nessa aula, porque a minha próxima e última aula vai ser sobre os concílios ecumênicos do primeiro milênio. E essa aula de agora, já está na hora, né? Já deu meio-dia, né? Vamos rezar o Ângelus? Né? Não, de que horas está previsto? Meio-dia e meia, né? Meio-dia e meia, exatamente. Então, eu termino essa consideração, a gente reza o Ângelus e... Não tem problema, porque essa aula está escrita assim, né? Como é aqui. Ortodoxia e heresia. Quando eu falo de ortodoxia, eu estou aqui, nos concílios. E quando eu falo de heresia, eu estou lá. Então, essa primeira aula é uma grande introdução para a aula seguinte, que vai ser exatamente a questão dos concílios na antiguidade. Mas é impossível falar dos concílios na antiguidade sem falar das heresias também. Então, nós vamos parar por aqui e vamos continuar na próxima aula. Eu peço, vamos ver. Perseguições, ortodoxia. Não, a próxima aula é minha, então ninguém vai apagar o que está no quadro, tá? Não é para apagar o que está no quadro. O anjo do Senhor anunciou a Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.